Olá, seja bem-vindo a mais um Arte na Contramão. Eu sou Diogo Andrade. Eu sou Jânio Gouveia. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre ele, Leve, o Centro das Mazelas Humanas. E nada mais para explicar melhor sobre esse livro aqui do que o nosso querido escritor deste livro, que é o Jânio Gouveia Andrade. E olha só, ele é o apresentador também da Arte na Contramão. É igual o Severino, né? Acumulando funções. Mas antes de destrincharmos sobre o Leve, o Centro das Mazelas Humanas, vamos ver um pouquinho sobre os nossos apoiadores. Quero agradecer aqui a Santa Carga, lá em Cuiabá, do nosso amigo Marcos Almeida. Você que está precisando fazer uma divulgação, ele tem totens onde você vai colocar ali a sua empresa, a visualização da sua empresa, o seu negócio, o seu produto, e você vai ser conhecido. Você aí de Cuiabá, ou você que vai fazer um evento em Cuiabá, entre em contato. Tá aqui na tag, aqui no canto da tela, você pode falar com ele ou aqui embaixo na descrição. E também a banda LSD, uma banda de rock, olha, muito top, som incrível, eles fazem um trabalho incrível ali em Macapá. Você que quer conhecer a banda LSD, também eles têm podcast, entrevista com artistas macapaenses da área do rock. Você pode falar com eles aqui na tag ou na descrição e pode chamar para o seu evento também. E o nosso amigo Cássio Equilibrista, excelente, já apareceu em rede nacional, tá a tag aqui do lado e também na descrição aqui você pode ver o equilíbrio de objetos com ele, que sempre traz uma filosofia de vida para você que está passando por um momento difícil e precisa de equilíbrio. Pode falar com o nosso amigo Cássio Equilibrista e também o nosso novo apoiador Alex Wellington, da livraria Sábio Cristão. Olha, você que precisa de livros de qualidade, você que fica pensando, será que essa livraria tem bons livros cristãos? Eu te indico o Sábio Cristão. Entre em contato aqui pela tag ou pela descrição embaixo. Você pode acessar o Instagram deles e o site deles tem recheado de livros excelentes para o seu estudo. É isso. Gratidão aos nossos apoiadores, né? Poxa, muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz que vocês acreditam no nosso projeto, um projeto que pertence a vocês também, para levar a palavra de Deus de forma clara e sem confusão. É isso aí, um abraço, sou Marcos Almeida, da Santa Carga, lá de Cuiabá, pastor Lúcia, a pastora Marilena, da banda LSD e todos os outros integrantes, um abraço para o Marquinho, né, que eu vi esse menininho crescer, agora ele tá grandão lá, vocalista, tocando contrabaixo. Um abraço pro pastor Alex Wellington, né? Alex Wellington. Da livraria Sábio Cristão. Gente, livros de qualidade, livros realmente que são voltados para Cristo, para você entender o que precisa entender, por exemplo, sobre o coração, ou você precisa entender sobre outras coisas, aspectos cristãos, aspectos de Deus. E também falar do nosso querido amigo Cássio Equilibrista. Muito obrigado, Cássio, por tudo, de estar conosco. Siga eles nas redes sociais, as tags estão aqui no cantinho da tela. Então, começando aqui, né, o Leve, o Centro das Mazelas Humanas, mais do que nosso querido aqui, Jânio Gouveia. Jânio, o que é leve primeiramente, né? A palavra leve. Bom, leve é o coração, na língua hebraica, né? Lev, ou levav, coração. Que às vezes a gente confunde unicamente com o coração, que é o que bombeia o sangue, o órgão, né? Mas lev, no hebraico, tem um sentido mais profundo. Coração no hebraico tem um sentido muito mais profundo que a gente imagina. Esse aqui não é a primeira obra que você escreve, né? Não, essa é a minha segunda obra, né? Eu escrevi o Cárcere Religioso, os dilemas existenciais de um judeu, e pela misericórdia de Deus e assim, Deus levantou de uma forma assim que eu nem esperava, levantou Carlos Endrigo da Movie Work e foi um instrumento que nos viabilizou escrever essa segunda obra. Jânio, o livro está muito bonito, né? Eu acho ele muito bonito assim, o conteúdo dele, a capa tá excelente.
A capa ficou boa, né? Eu não sei direito quem fez. Arte do Diogo Andrade. Muito obrigado. O que, primeiramente, assim, você esperava que um dia você chegaria a ser, por exemplo, há uns 12, 13 anos atrás? Você esperava que um dia escreveria livro, seria escritor? Não necessariamente, mas é uma coisa que é bem interessante sobre as habilidades humanas, as tuas capacitações, os teus chamados, é que, de alguma forma, na tua trajetória, algumas coisas que você desenvolve vão apontar para aquilo que você irá fazer futuramente. Uhum. E eu lembro que quando eu namorava minha atual esposa, a gente namora ainda, mas éramos só namorados, não éramos casados ainda, nós tínhamos a prática, e hoje é muito pouco comum, deve haver casais que ainda preservam, né, a escrita, né, a arte escrita. Então escrevemos muito bilhetes um para o outro, então eu mandava cartinha para ela mandava para mim, então praticava bastante, eu tentava rebuscar minha carta, né, com aquilo, com palavras românticas, palavras ali para elogiá-la. Então, mas eu nunca imaginei que eu ia me tornar, de fato, um escritor, né? Um escritor de ofício, né? Mas para você chegar a ser escritor, chegou um dia assim, tipo, quero escrever um livro. Até chegar no ponto de você escrever o livro, que caminho foi esse que o senhor percorreu? Bom, começou por isso, por escrever, né? Começar a escrever, aí isso é interessante, você começar a escrever essas cartas, você vai começando a organizar suas ideias ali, o que você pretende, né? Qual o objetivo da tua mensagem. E depois foi através da leitura, eu comecei a desenvolver a leitura, um pouco mais de leitura, no sentido de começar a ler mais. Em Belém, através do pastor Leobran, né? Lima, que tem uma biblioteca vasta, e ali eu fui iniciado de uma forma mais... me aprofundei mais no mundo da leitura, né? Comecei a ler mais, que é uma coisa muito importante. Para você ser um excelente escritor, você tem que ler bastante. Então aí foi o segundo passo, a leitura, ler bastante conteúdo, né? Comecei a ler vários livros, não parei mais, né? E isso me ajudou. Então as ideias começaram a borbulhar. E aí Deus começou a me mover, né, a me incomodar, a instigar isso no meu coração, começar a escrever. Então comecei a digitar algumas coisas, comecei a escrever algumas coisinhas, tal, área de ficção, comecei a pensar sobre ficção, e aí comecei a escrever, mas nunca pensando que ia sair do papel para se tornar um livro, né? Escrevi poesias, inclusive, não sei se você que é antigo conhece, mas tem poucas pessoas novas hoje em dia, creio que a geração atual não conhece, que é a ata, que é um caderno, né, onde você, com várias folhas, e ali eu enchi uma ata de poesias, né, escrevendo poesias ali, escrevi várias, e aí, com essas poesias, eu pensava em escrever algum livro de poesia um dia. E, aliás, até se perdeu, com o número de mudanças, essa ata se perdeu. Tinha uma poesia, para você ter uma ideia, eu escrevi uma baseada na ideia de Shakespeare, né, de Romeu e Julieta, escrevi uma poesia similar, de mais de 5 estrofes. Tinha cerca de 10 estrofes a poesia. Uhum. Então eu escrevi várias, e ficou para lá. Eu nem sei se existe mais, né? Foi na época que nós morávamos no Amapá ainda. Mas hoje você ainda escreve poesias ou só faz as escritas de livros? Não, poesias eu parei, né? Mas ainda há no meu coração, quem sabe futuramente, escrever algum livro de poesias, né? Porque eu me inspiro muito, por exemplo, no Pablo Neruda, Júlio Cortázar, que são escritores muito interessantes, Gabriela Mistral, que é uma uma poetisa argentina, né? E essas leituras, ao ler me instigou muito, né? Então eu sonho, quem sabe um dia escrever alguma obra nesse sentido, né? Jânio, agora chegando nessa parte do leve, o que levou você, qual foi o ponto de partida que você disse assim, eu vou escrever alguma coisa e, preciso falar alguma coisa sobre o coração do homem. Uhum. Qual foi esse ponto de partida que você percebeu assim,
É isso que eu vou escrever. Bom, isso foi a partir das minhas próprias experiências, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, que as histórias que o escritor escreve tem muito dele. Por exemplo, se você ler o Cárcere Religioso, você vai encontrar muito de mim como eu era. Logo que eu como cristão, né? Como é que eu era. Você vai encontrar muito em Jacó como eu era. O Levi, ele nasceu da minha própria experiência com relação à forma como eu praticava a minha fé. Como eu era hipócrita, como eu manifestava aquilo que estava dentro do meu coração. Então, eu via como eu vivia uma vida devassa, me dizendo cristão, e praticando coisas que desagradavam a Deus, e parecia que estava tudo legal. E então, a partir dessas minhas experiências, isso me causou um mal-estar dentro de mim. Disse, cara, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso. Porque muita gente vive a vida cristã praticando essas coisas que desagradam a Deus e acha que está tudo bem. Mas não está, eu não me sentia bem. Depois que houve, de fato, o encontro, Deus, assim, começou a propiciar essa transformação do meu coração de fato, na minha vida, de fato, isso me incomodava. Aquilo que eu praticava, aquelas coisas que desagradavam a Deus já não me faziam bem. Então, a partir dessa experiência nasceu esse livro, né? Levi. A partir das suas experiências, mas não propriamente das suas experiências cruas aqui, né? Não. A partir daquilo que eu via, né? Daquilo que eu via também nas comunidades por onde eu passava, nas igrejas onde eu ia. Eu percebia, eu comecei a ver, porque a gente percebe. Assim como, por exemplo, eu me colocava no lugar daqueles que visitavam as igrejas. Poxa, como é que a pessoa se sente quando vê um crente? Ou algum vizinho dele que ele conhece? Né? Lá na comunidade ele é assim, o pior cara do mundo lá, o cara que apronta, faz tudo. Na igreja ele é um santinho, tal, tá ali pregando. Então, poxa, como é que a pessoa se sente? Eu vou me colocar no lugar dessa pessoa que visita a igreja. E essa é a partir também dessas experiências, então, que eu resolvi escrever para desmistificar ou para trazer clareza sobre algumas perguntas que pairam, né? De onde que vem o mal que praticamos? Ou por que eu faço o que eu faço? Então, o que causa? Da onde que vem esses males, né? Então, a partir dessas perguntas que nasceram também, e deram origem também a esse livro. E interessante que veio na minha cabeça, que eu acho que você deve estar se perguntando aí, que hoje a gente tem um pensamento comum sobre o coração, né? Qual é esse pensamento comum que nós temos sobre o coração que é errado? Porque nós vemos no primeiro capítulo aqui que é uma definição cultural, né? Tipo, o meu coração, entre todos, o meu coração escolheu você. O que isso quer dizer nesse âmbito cultural, dessa definição cultural do coração? É interessante, porque várias culturas, elas têm eu apresento aí as definições de cada cultura, né? Da cultura grega, da cultura egípcia, e aí apresento como é que nós vemos. Por exemplo, nós costumamos dizer, até uma expressão que muitos dizem, né? Eu vou seguir o meu coração. Né? Ou seja, eu tô sentindo, eu não senti que eu devo te amar, eu tô sentindo que ela é a mulher da minha vida, eu tô sentindo que eu preciso fazer isso. Né? Meu coração está me dizendo isso. Então, nós entendemos a nossa cultura entende o coração como um conselheiro, o coração como aquele melhor amigo, nós entendemos o coração como a referência das minhas decisões, aquilo que eu devo tomar, a referência daquilo que eu sinto de fato. E ele não é, de fato, se a gente for ver, o coração não é uma boa referência, né? Ser seguida. Qual é o contraponto bíblico em relação ao coração nesse caso? Ok. Porque, por exemplo, a gente, que nem você falou, eu ouço muito na internet o pessoal dizendo assim, e é um pensamento assim, tipo, quase unânime. Se você não sabe o que fazer, siga seu coração, né? Que ele sabe a forma correta. Qual é o perigo de a gente seguir o coração nesse caso? Ok. E uma coisa que precisa ser dita, que eu esqueci de falar no início, que o sentido da palavra coração, o coração na língua hebraica, ou no sentido bíblico, melhor dizendo,
O coração é o centro do homem, é de onde vêm as decisões morais do homem, de onde que vêm os pensamentos, de onde vêm os sentimentos, de onde que vem e, finalmente, de onde que vem aquilo que nós praticamos, que nós muitas vezes nos envergonhamos. E dizemos assim, poxa, mas como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que ele foi capaz de fazer isso com ela, né? Como é que aquele cara foi capaz de fazer isso com aquela mulher? Ou ela fez isso com ele? Como é que ela foi capaz de traí-lo? Então, o coração, na Bíblia, é esse, o lugar das nossas decisões, o lugar dos sentimentos, o lugar das nossas decisões morais. Esse é o coração, né? Dentro da Bíblia. Até na Bíblia fala que é de lá que procedem as guerras, né? Procedem os maus desígnios. Maus desígnios, né? Uhum. E é isso. Inclusive Jeremias fala, né? O coração ele é desesperadamente corrupto. Então, se você pretende, ou se você tem seguido o teu coração, eu sinto dizer, você está sendo enganado por ele, porque ele é extremamente corrupto. Cara, mas a gente pensar nisso aí, e hoje a gente vive numa cultura que é isso, de que o coração, se nós não sabemos o que fazer, o que a cultura vai nos dizer? A cultura vai nos dizer de que, onde a gente ouve até cristãos falando sobre isso, né? Exato. De que se você não sabe o que fazer, ele não vai dizer para você, vê o que Deus quer, né? Siga o coração de Deus, não. Siga o coração do homem, né? A gente vê até acontecendo isso em Gênesis com Abel e Caim, né? Um matando o outro por causa praticamente uma inveja, né, que aconteceu ali. Isso, porque Abel ele ofereceu a oferta ao Senhor, mas é interessante. E Caim, ele ofertou uma oferta diferente, né? Mas lá em Hebreus vai dizer que por que ele não foi aceito, né? Inclusive o Senhor disse para ele, Abel, por que você está com semblante descaído? Por que você está assim? Se você agir bem, não é certo que você vai ser aceito? E aí, em vez dele tomar a atitude de repensar a sua atitude, ele vai e mata o irmão, comete aquilo ali. Porque as suas obras eram mais. Então, Hebreus fala sobre isso. As pessoas perguntam, mas por que Caim não foi aceito, né? Por que Caim ele ofereceu uma oferta ao Senhor? Porque seu coração, as suas obras eram mais. Né? E às vezes, isso, se a gente trazer para o nosso dia, muitas pessoas são assim, vão ofertar culto ao Senhor, mas o seu coração está cheio de ira, seu coração cheio de amargura com relação ao seu irmão, não perdoa o irmão, está brigado com... tá odiando, tá traindo alguém, né? Tá praticando coisas que desagradam a Deus e tá ali, nem sequer um pingo de arrependimento. Então, ou seja, a pessoa tá ali e Deus tá vendo o coração dele. Será que é sincera aquela adoração? Será que Deus está recebendo aquele culto? Cara, você vê que é muito mais interior do que exterior, né? E em relação a Abel, Rabinho, toda hora eu tô falando Abel e Caim, acaba que a gente entra numa coisa que você fala aqui dentro do livro, que é tipo assim, que é até um dos capítulos que fala sobre nunca matei ninguém. Mas é tipo assim, será que eu sou capaz de matar uma pessoa sem eu matar ela fisicamente? Por exemplo, assim, eu ter que chegar lá e enfiar uma faca nela. Eu consigo matar uma pessoa sem tocar nela ou... Sim. É interessante que a lei fala que os 10 mandamentos dizem assim, você não matarás. E Jesus lá quando ele chega a dizer, em Mateus, ele fala, olha, se você odeia o seu irmão, você já é um assassino. Então, o ódio é um assassinato. Né? Você está matando a pessoa, então Jesus foi mais profundo. Mas diz, mas eu não matei a pessoa, mas seu coração está cheio de ódio. Então, você já é um assassino. É porque se eu tenho um ódio contra uma pessoa, a única coisa que vai satisfazer meu ódio é a morte do outro, né? Caramba. É mais profundo. Então, é igual, mas eu não traio meu esposo. Mas, de repente, você pensou
no teu coração em traí-la. Você arquitetou, você imaginou a tua vizinha, imaginou aquela moça que você viu, você já se imaginou copulando com ela, mantendo relações com ela, uma pessoa. Você adulterou, você é um adúltero. Jesus aprofundou isso, Jesus né? aprofundou. Inclusive em Mateus 15, Jesus fala, né? Fala sobre isso, ele inclusive fala sobre isso, fala sobre a questão do coração, né? Do que procede do teu coração, do meu coração. Jesus fala lá. Nossa, é engraçado que você que está nos assistindo deve estar pensando assim, nossa, eu não sabia que era tão profundo, né? Nós temos, eu, por exemplo, vivi muito tempo numa vida cristã muito rasa, né? Porque, primeiramente, porque eu não buscava mais saber sobre Cristo, sobre a Bíblia. E ouvindo sobre essas coisas nessa minha trajetória, a gente sabe que é muito mais profundo. O coração, ele não é uma coisa bonita, como as pessoas colocam, né? O amor, que não sei o quê, tem que amar as pessoas, acha que é aquele negocinho, né? Uhum. Negócio colorido, tudo bonito, mas o coração em si, se você vacilar, ele vai te levar à morte. O coração, o objetivo, ele é corrupto, lembre-se disso. Ele não é só, aliás, não é só corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Inclusive, a própria Bíblia fala também, né, sobre que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem que ter cuidado com aquilo que está no teu coração. Lembre-se, o coração é o centro dos teus pensamentos, é o centro das tuas decisões morais, né? É dele que fluem as suas atitudes, que você... como eu costumo dizer, eu não consigo ver o que você está pensando, não consigo ver, mas eu consigo observar através da forma como você manifesta esse teu pensamento. Por exemplo, você não gosta de uma pessoa. O teu comportamento quando essa pessoa chega em algum ambiente já demonstra isso. Eu não traio minha esposa, mas o teu comportamento se você está no local e tem várias mulheres ou alguma coisa ali, ou aquela pessoa que você está traindo a tua esposa vai te denunciar de alguma forma. É igual a ideia da mentira, né? Uhum. O cara começa a mentir, começa a se enveredar pelo caminho da mentira, a mentira se torna algo tão natural na vida daquela pessoa que ela já não consegue mais falar a verdade. Que aí ela já começa a falar e já consegue ser conduzida pela mentira, de uma tal forma que... A mentira está dominando ela. Está dominando ela, contaminada pela mentira, e aí essa pessoa não passa credibilidade, né, naquilo que ela fala. Então você já fica assim, opa, será que é verdade que ela está falando? E é muito ruim, né? Tratar com uma pessoa que é mentirosa, e a gente pode cair nesse erro, porque... Agora imagine, por exemplo, que já vi muitas vezes, e já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu contigo também, de tipo assim, a pessoa, vamos se encontrar tal hora, e você chega lá, a pessoa não foi, ou então 5 minutos aí não vou poder ir, às vezes nem avisa que não vai, você que liga, a pessoa diz, eu tive que resolver outra coisa, né? Uhum. E às vezes a pessoa, no momento que a pessoa aceita, ela sabe que não vai poder ir. Não, tô aqui para ajudar. Já aconteceu, num momento muito crítico dentro das nossas vidas, foi num momento em que Deus recolheu o Ian, né? Deus está lá no céu, a gente entende isso hoje, mas foi muito difícil, e pessoas que estavam do nosso lado, que naquele momento disseram, eu tô com vocês, eu tô aqui com vocês, sumiram, nos deixaram. Então é muito complicado você contar com pessoas assim que são inclinadas para o próprio coração do que inclinadas serem segundo o coração de Cristo, né? E o coração é tão enganoso que você é dominado por ele se você deixar. Uhum. Ele vai te levando, é um abismo que leva o outro. Você começa a contar mentira. Da mentira você começa a se tornar falso, hipócrita.
você começa a criar ódio pelas pessoas. Sim. Você vai começando a criar ódio pelas pessoas e é interessante que aí você percebe no comportamento. Você percebe dentro do comportamento. E você falou sobre casamento, né? E hoje nós vemos que dentro principalmente casamentos cristãos, né? É assim, você vê direto pessoas se divorciando, né? Pessoas dizendo que não são mais compatíveis, que não sei o quê, tarará, Não ama mais, né? Não sente a mesma coisa. Não ama mais. Como é que é essa... É uma coisa que sempre me deixou intrigado. Como é que funciona esse negócio do amor dentro do casamento? O amor dentro do casamento tem que ser um negócio recíproco, tipo assim, ele não me ama mais, ela não me ama mais. Eu sinto que ela não está me amando mais. Será que o casamento cristão se resume a isso? De um tomar lá da cá do outro em relação ao amor? Eu lembro que eu pensava o seguinte sobre... costumava dizer assim, tem gente que diz assim, eu quero ser feliz, eu vou casar para ser feliz. E tem outros que... Eu chegava a pensar cheguei a pensar uma época, não, eu caso para fazer aquela outra pessoa feliz. Parece bonito e parece bíblico, mas não é. Na verdade, nós casamos para a glória de Deus, né? Então, assim, o amor, primeira coisa, a Bíblia até diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Eu não preciso sentir para eu amar, porque o amor não é sentir, o amor é decisão. É por isso que Jesus diz, ame os vossos inimigos, né? Orem por aquele que vos perseguem. É fácil, né? Porque até Jesus diz, é fácil amar a quem te ama. Até os fariseus fazem isso. Mas agora ame o seu inimigo, aquele que te ofende, aquele que te trata mal, aquele que você sabe, aquele que te difama, que já fez a tua caveira lá sem você ter, né? Te difamou de várias formas. E de repente aquela pessoa se põe diante de você, precisando de você, com uma necessidade. Como que você agiria em relação a ela? Então, no casamento, eu não tenho que sentir para amar minha esposa. Tem que acontecer muito isso. Eu não amo mais o meu esposo, eu resolvi deixar. A solução mais viável se tornou o divórcio. E tem gente que está se divorciando e automaticamente já está casando com outra. Né? Ou seja, o que a Bíblia determina que até que a morte separe. Se existe um adendo, quer dizer, assim, biblicamente, que é a morte. O seu cônjuge morreu, obviamente você está livre para casar com outra pessoa, se for o caso. Mas se você se divorciou do seu cônjuge, ele está vivo, você casa com outro, biblicamente você está sendo um adulto de qualquer forma. E tipo assim, porque muitas pessoas usam aquela questão de que mas lá no Antigo Testamento, né, Deus deu carta falou para Moisés sobre isso, sobre dar carta de divórcio. Mas por que Deus falou a respeito daquilo? Na verdade, lá foi Moisés que deu carta de divórcio, né? Moisés, né? E justamente os fariseus questionam, mas vem cá, mas Moisés deu carta de divórcio, porque era uma prática, tinha uma prática de fariseus que era o seguinte, se a mulher, era tão extremado isso que era o seguinte, se a mulher queimasse a comida, eles poderiam deixar ela por essa razão. Uhum. Ou ela, sei lá, ela fez algo que eu não gostei, então poderiam deixá-la dessa forma. Então eles fazem essa pergunta para Jesus, para uma pegadinha, né? Mas Moisés dava a carta de divórcio. Aí Jesus diz, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, dessas pessoas. Porque não era, no princípio não era assim. Aí Jesus cita exatamente o texto que está lá em Gênesis, né? Uhum. E serão os dois uma só carne. Né? Deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne. Ou seja, inseparável, uma só carne. Né? E aí só há uma forma de se separar, que é com a morte. Aí nessa questão acontece que a carta de divórcio, a separação é do homem e a carta de divórcio é do próprio homem. Não tem aval nenhum de Deus ali naquela situação. Deus não criou o casamento, o relacionamento para que tenha essa possibilidade do divórcio. O divórcio é uma questão do coração
do homem, do próprio homem. Porque, mas a mulher me traiu. Beleza, ela te traiu. E se essa pessoa vier a você e pedir perdão? Eu não perdoo. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você peca diante de Deus que você cometeu e você vem a Ele e Ele tem te perdoado? E outra coisa, né? Quem foi que ofendeu Deus, né? Com os pecados, por nossos pecados? Nós devemos pagar aliás, estávamos condenados. E o próprio Deus veio a nós e nos perdoou e nos reconciliou com Ele. Ele nos perdoou. E será que nós somos melhores que Deus e não podemos perdoar aquela pessoa que nos traiu, que nos ofendeu? Né? Então, carta de divórcio não tem nada de bíblico, né? Ou seja, Deus não autoriza, não avaliza isso. Né? Até porque o casamento, ele tipo assim, ele demonstra o relacionamento de Cristo com a igreja, né? Aponta para o relacionamento de Cristo com a igreja, né? A igreja é a noiva de Cristo. E aliás, o próprio Cristo é quem a purifica, quem cuida dela, né? Ele que até a Bíblia fala sobre isso, né? Que ele ele limpa as vestes da noiva, tipo isso, né? Ele a santifica, a purifica, ele cuida dela, e esse amor dele foi tão grande que ele foi capaz de dar vida por ela. Quantos maridos seriam capazes de dar vida pela própria esposa diante de uma situação de perigo, né? De vida ou morte, digamos assim, né? Então é algo muito mais profundo. O conceito de amor bíblico é muito mais profundo do que nós temos entendido ultimamente, né? Ou nós entendemos, às vezes, né? Temos compreendido errado. E a profundidade do casamento, a seriedade do casamento. É complicada essa situação, porque a igreja se deixou dominar por isso, né? Por essa situação do divórcio. É uma coisa que, ou seja, prefere atender um desejo do coração, né? Que é tipo assim, eu não estou sendo mais... eu não estou alcançando mais o meu nível de satisfação com esse casamento, então esse casamento não está mais me satisfazendo, então eu vou acabar por aqui. Porque agora, às vezes eu fico pensando assim, se Jesus pegasse e dissesse para você, assim, ou dissesse para mim, Diogo, olha, não dá mais, você tá pecando direto, eu vou pedir divórcio em você. Para mim era inferno, entendeu? Agora, é saber escolher também, né? Sim. Saber escolher, ter sabedoria na questão de quem você vai escolher. Essa escolha é baseada naquilo que Cristo quer para você. Sim. Naquilo que Cristo quer. Porque muita gente já falou para mim, hoje sou solteiro, né? Tô solteiro. E já ouvi uma coisa que eu não acredito, que a pessoa chegou a me dizer assim, não, Deus não se intromete nisso. Deus não se intromete na sua decisão de escolher a esposa. Eu não consigo acreditar, não consigo conceber que um Deus soberano, que tem poder sobre todas as coisas, tem uma barreira em relação a quem eu vou escolher, né? Claro que tem a minha responsabilidade, né? Às vezes a pessoa fala lá, tá agradecendo a Deus lá, porque foi o carro que Deus deu. Um carro, gente. Aí a esposa que é para juntar com você, para glorificar a Deus, aí Deus não se mete, né? Eu acho isso incrível. Não, mas é impressionante isso. Engraçado que a Bíblia fala, né? Que Deus, lá quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que ele deu uma companheira idônea. Uma companheira que ia ajudá-lo na missão que Deus havia dado a ele. Então, aquela pessoa, você tem que, a pessoa que vai estar com você, que vai ser sua companheira, a sua esposa, aquela que você pretende casar, ou aquele que você pretende casar, tem que ser alguém que vá e completar no sentido da missão que Deus tem, que ele deu para desenvolver, no caso do homem, né? Então, aquela pessoa ela vai te ajudar nessa missão. Esse é o propósito. Então, a gente tem que medir muito bem, a gente tem que saber. Uma das coisas que é uma espécie que eu considero como uma espécie de termômetro para isso é você observar como é que a pessoa trata o pai e a mãe, né? Vá um dia na casa da sua namorada ou do seu namorado, vá lá, observe como é que ele trata os pais. Porque da forma como ele trata os pais,
ele vai tratar você, como ele vai ser. A forma como ele é em casa, observe, né? Se ele trata bem ou não os pais. Isso é uma referência de que saber se ele vai te tratar bem ou não, né? Porque nós temos que ouvir a Deus e fazer a nossa parte também, né? Existe Não é pegar e sentar num sofá, a Deus é soberano e ele vai entregar para mim, né? Não é assim dessa forma, né? Você tem que também avaliar as coisas, né? Porque Deus vai deixar... por exemplo, é que nem ele fala lá sobre o mandato cultural, né? Que você vai cuidar... tipo, da terra, do seu próprio rosto, você vai comer seu pão, né? Ou seja, ele deu todas as coisas, agora a nossa parte é trabalhar em cima disso, né? Sim. Mas aí ele sempre orienta. Então, hoje eu tenho uma ciência maior a respeito disso, por causa da orientação que recebi biblicamente, de que eu preciso crescer dentro do evangelho, né? Saber estar claro o meu propósito dentro da obra, estar claro o que Deus quer para mim, e assim entender que dentro do casamento tem esse propósito de glorificar Deus e desmistificar aquela, que nem nós falamos, a respeito vou fazer, o sentido do casamento é fazer o outro feliz, né? Isso aí tá muito longe. Esse negócio de fazer o outro feliz, por exemplo, temos o caso, eu vou colocar aqui como ponto, aquele caso do Kaká e a esposa dele, que ela deu a justificativa de que ele era bom demais, de que ele fazia tudo certinho, tal, e esse não era o casamento que ela queria. E ela se separou por causa disso, porque ele era perfeito como esposo. Essa foi a justificativa dela. Para você ver que para atender o desejo do coração, não é só a questão de ele está me maltratando, não está me fazendo feliz. Às vezes a pessoa quer o coração é muito estranho. O coração tem uns desejos muito estranhos, cara. Então você vê uma pessoa que não estava satisfeita no casamento porque o cara era bonzinho, o coração é estranho demais para atender uns desejos assim que você nem imagina. Por exemplo, a pornografia. Porque a gente falou aqui sobre atender os desejos do coração e tal, mas aí a pornografia ela tem distorcido as nossas mentes, né? Sim. A prática da pornografia, tudo que você essas coisas que você pratica, ela queira ou não queira, os vícios, as imoralidades, a prática da mentira, tudo está exposto no livro, prostituição, a prática da prostituição, isso vai te levar, isso vai alterar o teu cérebro de alguma forma, né? A neuroplasticidade fala sobre isso, né? Então, isso vai começar a te conduzir a querer mais disso, né? Aquilo não vai mais satisfazer, você vai querer mais e mais e mais. Acho que é uma hora que essa progressão no pecado, né? O cara começa, é por isso que eu disse com relação à mentira, o cara começa com a mentirinha aqui e tal, vai. Daqui a pouco ele tá tão mergulhado na mentira que ele não se dá conta que ele tá falando mentira. Para ele é verdade o que ele tá falando, ele chega a acreditar naquela mentira. É a mesma coisa do cara que pratica uma imoralidade, o cara que, né, igual o livro que eu li, um livro muito interessante, que é, eu esqueci o nome, que falava sobre as paixões humanas, é um livro grosso, assim, vendi esse livro, que fala exatamente sobre isso. O cara ia na época das coisas de vídeo, locadora de vídeo, e ele ia na sessão de filmes pornográficos, alugava constantemente, ou ele assistia lá mesmo e ficava ali. Ele fazia isso tão frequentemente que chegou uma hora que ele começou a ficar... Primeiro ele começou a olhar a vizinha dele do outro lado da rua, do prédio da frente. Ele ficava lá embaixo ficava observando a vizinha. Ele começou a fazer isso frequentemente. Foi só progredindo, começou a fazer isso mais frequentemente. Depois disso aí, próximo passo, ele invadiu o apartamento dela. E aí aconteceu o que aconteceu. Ele fez a barbaridade que você de repente pode estar imaginando. Então houve uma progressão, ou seja, aquela prática do uso da pornografia foi deteriorando, né, o cérebro dele. E aí foi só progredindo e chegou a esse ato hediondo, né?
chegou a matar aquela mulher, né? Nossa, é engraçado que nós não... Eu já fui orientado, né, no caso, porque às vezes começa na questão da pornografia, né, aí tem a masturbação, né, e eu fui orientado uma vez, num caso que eu estava me envolvendo com uma pessoa, começando ali um affair, né, como se diz, muito tempo atrás, eu acho que tem, sei lá, tem mais de 15 anos isso. E aí eu tava tendo uma fé com a pessoa, depois me deu aquele taque assim, poxa, eu tô fazendo besteira aqui. Eu falei com uma pessoa, e a pessoa disse assim, olha, é melhor você ir no banheiro e se masturbar do que tá se envolvendo com a menina, né? Ou seja, nem um nem outro, né? Às vezes acontece isso, e aí a gente tem que estar... E isso carreguei muito tempo, né? Então é um perigo constante. Por exemplo, eu já vi, o doutor Ayrton Williams tratando de pessoas que têm problema com pornografia, falando que tem pessoas que choram porque estão presas a isso, contando que chorando desesperadamente. E eu me lembro de um episódio que aconteceu isso comigo, que depois que eu fiz isso, eu chorei muito, cara, querendo que aquele negócio se desgarrasse de mim, entendeu? Mas só que não é só parar, né? Porque até ali falamos sobre a mentira, lá diz assim, não é só parar de mentir, tem que começar a falar a verdade, né? Despir e vertir, né? Você tirar aquelas vestes que te fazem mal, aquela coisa perniciosa, e praticar o que é bom, né? Tipo, eu não posso, não é deixar, lá o texto diz, abandonando a mentira e falando a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe e tenha como, o texto descreve lá. Então, eu não devo só parar de praticar aquilo, mas eu devo substituir por aquilo que é saudável, que é o correto. Eu não minto mais, pastor. Ok. Tá, mas você está falando a verdade? Então, essa é um sinônimo de uma vida realmente que agrada a Deus. Essa substituição da prática dos hábitos que desagradam a Deus por aquilo que agrada a Deus, né? Então, é muito complicado. E é interessante que para você deixar essas práticas, é só através do Evangelho mesmo, né? Só o Evangelho que propicia essa mudança, essa transformação real, né? Qualquer outro método fora bíblico, ele só vai prolongar mais. Sim. Na verdade, ele não vai te ajudar porque é algo muito paliativo, né? É muito paliativo. E a Bíblia não. O Evangelho, as Escrituras, ela é completa, né? Ela que vai restaurar a tua alma, que vai transformar. Ela transmite a vida de Deus, né, a Bíblia. Então, é ela que vai transformar a sua vida, porque ela é a verdade de Deus, então ela vai transformar a sua vida. Então, é só no Evangelho que é isso, no verdadeiro Evangelho, não nesses arremedos de Evangelho que temos visto hoje, né? Evangelicalismo. Porque dentro dessas igrejas que a gente vê mais é a situação de que eles têm os propósitos dele, né? De fazer crescer a igreja, de ter mais membros, e para ter mais membros você não tem que tocar nas feridas dos membros, né? Sim. Porque se tocar na ferida dos membros, poucos vão ficar, né? Poucos ficariam. Né? É verdade. A pessoa tem substituído a verdade, não fala-se sobre a questão do pecado, não fala-se na necessidade do arrependimento. Tem substituído essa mensagem pela mensagem da autoajuda, né? Você é algo importante, você é alguém não sei o quê, Jesus te ama, Jesus pode te propiciar isso, você vai vencer, você tem força. E as pessoas gostam de ouvir isso, porque não exige confrontação, não exige mudança. É muito cômodo você ouvir essas palavras e não ouvir, tipo assim, como a mensagem de João Batista, raça de víboras. Arrependam-se, Jesus falando, arrependam-se, né?
arrependei-vos e convertei-vos. As mensagens que a gente ouvia. Então, essa mensagem ninguém quer ouvir e tem sido deixado de lado. São poucas as igrejas que ainda se enveredam pelo caminho da verdade, ainda usam as escrituras para pregar a verdade. Muitas usam a escritura só para pegar textos selecionados para as suas palestras coach na igreja, né? E isso tem acabado com o que realmente é a fé genuína, né, de muitas pessoas, né? E o pessoal tem usado essas frases, esses versículos isolados como escudo para justificação, né? Eu lembro que eu vi ter uma pregação que o pessoal pegou um trecho, né? Que é tipo assim, a pessoa diz assim: se Jesus deixou você tocar, deixou você abraçar, deixou você cheirar, parece que tá falando com... Parece aquelas mulheres que tá cuidando do cachorro, né? Trata o cachorro como se fosse um filho mesmo. O cara falando que se Jesus permitiu que você abraçasse, agarrasse, cheirasse, não sei o que, é porque é da vontade dele. Ele que, tipo assim, ele que é da permissão dele, da boa vontade dele, né? Só que isso é muito perigoso, porque se eu quiser, por exemplo, não fazer a vontade de Deus e querer agarrar qualquer coisa, eu vou agarrar, né? Praticamente agarrar, mas aí vai ter a consequência, né? Por exemplo, se eu quiser pegar e entrar num bar desse, nada me impede de eu, depois de eu sair daqui, eu dizendo humanamente, né? Nada me impede de eu acabar de gravar aqui, sair e encher a cara ali no bar ou fazer qualquer coisa. Mas o que me impede? Me impede aquilo que eu acredito. Num Deus que eu sigo, num Deus que eu amo, o Espírito Santo que está dentro de mim, me alertando sobre as coisas que eu penso, sobre o que eu tenho, como eu tenho que agir. Não é simplesmente dizer que tudo que Deus permitir na sua vida é pro teu bem. Cara, a gente tem que ter muito cuidado com isso, realmente tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, a questão do divórcio, tocar nesse assunto do divórcio. Mas Deus permitiu, porque aquela mulher não era para mim. Mas se não era para você não era nem para ter começado a ter relacionamento com ela, então. Porque depois que casou, já era, não tem mais não. É que nem você falou, né? Que tem essa questão, se você casou e por alguma coisa você se separou dessa mulher, e aí você se casa com outra, você está cometendo adultério. Sua esposa vai sempre ser aquela primeira que você casou, e aí é só após a morte, só até a morte, né? Até que a morte separe. Até que a morte não separe. Jânio, esse livro aqui, que era para ter perguntado no início, o objetivo dele central para o leitor, o que você, quando escreveu ele, o que você pensou em alcançar? Bom, o objetivo do livro é exatamente você transmitir exatamente essa mensagem de que o leitor não deve confiar no coração dele, ele deve ter cuidado com o coração dele, e ele tem que fazer como o salmista, né? O salmista diz: olha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, né? E inclusive a Bíblia diz que Deus nos sonda, né? O Salmo 139 fala que Deus nos sonda. Então o objetivo do livro é justamente esse: alertar ao leitor sobre os perigos de confiar no seu coração, né? Aonde o coração dele pode levá-lo. Pode levá-lo à idolatria, pode levá-lo à traição, pode levá-lo à mentira, à fofoca, pode levá-lo à ira, à cobiça, prostituição, inveja, engano. Pode levá-lo a cometer homicídio, pode levá-lo e outros males, outras práticas, né, que a gente sabe que o ser humano pratica. Então, o objetivo principal era esse: alertar e tentar responder também essa pergunta que muitas pessoas fazem: por que eu tenho feito isso que eu faço? Eu não gosto, não quero fazer. É como Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. E é do coração que vem, não tem jeito. Um coração que ele pode se endurecer, um coração que só Deus... Tem gente que diz assim: coração é terra que ninguém anda, né? Mas Deus, ele sonda o nosso coração, ele conhece. E é exatamente por isso que quando, inclusive, o profeta foi lá escolher o novo rei de Israel,
e ele chegou lá na casa de Jessé tinha alguns filhinhos, né? Alguns. E aí ele chega assim, ele vê os primeiros, pergunta pelos filhos de Jessé, e ele diz, vê o primeiro, diz, opa, certamente é esse que o Senhor escolheu, né? E o Senhor fala, não é esse. Eu não vejo, se eu não me engano era Natão, do profeta, eu não vejo como vê o homem. Né? Eu não vejo como vê o homem. E aí, quando finalmente se acabaram aqueles que estavam na casa, Natan pergunta, mas vem cá, acabaram os seus filhos? Não, tem um lá, tem um Davi que está lá cuidando das ovelhas no pasto. Manda chamá-lo. Né? E aí quando Davi disse, esse é ele, unja-o, né? E Davi foi escolhido rei. E fala-se historicamente que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E a gente vai ler os salmos de Davi, a gente vai ver exatamente ele dizendo, Senhor, ele pede para que o Senhor, para que ele não perca, né, que o Senhor não te retire dele o espírito, ele pede ao Senhor, né, que o sonde, que purifique o coração dele, purifica-me com isopo, né? Uhum. Ele diz, olha, pequei contra o Senhor somente. Inclusive tem um salmo que diz assim, olha, medita na tua palavra dia e noite para não pecar contra ti. Então um homem desse, né, que chegava e dizia, olha, eu tenho feito isso. É um homem que tem coragem de se expor diante de Deus, né? Então assim, é bem isso mesmo. Então assim, nosso coração não é uma boa referência de conselheiro, não. Tá? Não é uma boa consequência. Eu achei interessante você falando aí. E hoje temos uma ideia muito diferente. Hoje se permeia uma ideia muito diferente do que é ser segundo o coração de Deus, né? As pessoas têm associado a prosperidade financeira das pessoas como o sentido de que aquela pessoa está fazendo tudo que Deus quer, né? Uhum. Por exemplo, olha só, a pele dele é bem lisinha, a roupa bonita, um carrão do ano, a família dele estuda, os filhos estudam na melhor escola, tal, tudo mais, mas você olha ali para Davi, você vê um cara que era muito sofrido, dizer assim, né? Uhum. Um sofrido de tipo assim, ele ia sofrer aonde? Ia sofrer aos pés de Deus, né? Ia sofrer com Deus, né? Pedir para Deus perdão, tá estando ali querendo se redimir, voltando, se arrependendo. Ter dinheiro não é sinônimo de que é segundo o coração de Deus, mas sim um coração voltado realmente aqui lá dentro, que só Deus vê. Uhum. Só Deus vai ver. Não é o que os homens estão vendo ali, por exemplo. Muita gente quer fazer a imagem, né? A imagem de ser o melhor seguidor de Cristo, né? Na verdade, é Deus que sonda, é Ele que vai dizer se você é o melhor seguidor ou não. Uhum. E vai te exortar. Se você é filho dele, Ele vai te exortar. Não tem como enganar, né? Não tem como enganar. Por exemplo, tem pessoas que estão cheias de agendas, né? Uhum. E para muitos, o fato dessa pessoa ter várias agendas a cumprir, pregando em vários lugares, o cara está pregando não sei aonde, pregando. Tem um caso de uma certa pessoa que uma vez conhecemos em Cuiabá, um dito pastor, e essa pessoa até esse dia ele estava na Europa, né? Ele pregando em vários lugares, só que essa pessoa ficou um dia na minha casa e convivendo com os membros da Print na época, né? Tinha uma jovem lá, e depois esse cara começou a dar em cima dessa pessoa que já tinha um noivo, convidando para sair, mas estava pregando, estava com uma boa agenda. Deus está usando, né? Está profetizando o nome de Deus. Então, o que mostra, né? O que vale? O número de agendas que ele tem? O que realmente mostra que ele é um homem de Deus? Será que esse número de agendas mostra que ele é um homem de Deus? Realmente, alguém que... Ou o ato dele dar em cima da moça lá que é noiva não denota com o estado do seu coração. Então, assim, não tem como se esconder, não adianta. O seu coração vai te denunciar, o teu comportamento vai te denunciar. Você pode tentar falar, dizer que você é isso ou aquilo, mas hora ou outra você vai
o teu comportamento vai denunciar o que está no teu coração. Não tem jeito. O que você fala, na forma que você... Não tem jeito. Bem, chegando ao final do podcast aqui, Arte na Contramão, falamos sobre o LEV, o Centro de Mazelas Humanas, e conversamos aqui com o Jânio Gouveia. E é muito interessante explorarmos o assunto que o livro fala, né? E nós falamos aqui muito superficialmente. Dentro do livro tem muito mais coisas, muito mais detalhes, traz pontos históricos também sobre... para fazer essas nuances, né? Sobre o coração. E, cara, esse livro aqui, ele é incrível. Olha, só vou falar alguns capítulos aqui só para você comprar logo, tá? Olha só, eu nunca matei ninguém. Felizes para sempre. Eu não tô rindo porque é engraçado, tá? Mas é engraçado, eu nunca matei ninguém. Mas aí nós falamos sobre isso hoje aqui, né? Felizes para sempre, até que o divórcio separe, jamais seria capaz de cometer adultério. Não há nada de mais contar uma mentirinhas para se safar, né? Muito crente ainda acha que tem a mentira santa, né? Uhum. A pós-modernidade pornográfica. Meus pensamentos denunciam a minha humanidade, né? A face do orgulho por trás da humildade. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Quando a grama do vizinho é mais verde... E muito engenharia do engano, olha só, essa aí você vai ter que ler. Para você adquirir o LEV, o Centro das Mazelas Humanas, você pode entrar em contato com o Jânio Gouveia. O Instagram dele está aqui embaixo, você pode entrar em contato com ele. Esse livro aqui, você pode pedir que é feito por encomenda, por demanda, né? Por demanda, uhum. Por demanda, já vai sair 4 livros agora lá para... São 4 livros para o Amapá. Uhum. Vai sair 4 livros para o Amapá e nós temos agora um novo fornecedor, né? Um abraço aí para a fábrica do livro. Agradecer aí ao pessoal da parte do comercial de lá, que encontramos aqui na Bienal. E então, esse é o nosso episódio. Você tem alguma coisa a acrescentar, meu querido amigo Jânio? Eu queria agradecer, né? E realmente, né? Você sempre avaliar o que está no teu coração. Avaliar como é que você tem andado, se você tem andado segundo o propósito, né? Segundo Deus quer que você ande, você tem seguido, o teu coração tem te conduzido. Para onde que ele tem te conduzido? Né? Então, como é que você tem se comportado? Você tem percebido se o teu comportamento está ajustado às Escrituras, aquilo que Deus quer que você seja, ou o teu comportamento tem mostrado aquilo que está realmente no teu coração. Então, avalie o teu coração, né? E paute as suas atitudes dentro das Escrituras. Alimente dela, né? Todos os dias. E você tem alguma indicação de leitura para nós hoje? Bom, já foi indicado o meu. Bom, a gente falou muito sobre escuta num dos episódios, no episódio anterior, passado, né? E é interessante que a prática da escuta é uma das características muito destacadas, uma das características do conselheiro, né? Aquele que deve ser o conselheiro. E tem dois livros muito legais que faz parte que é o Manual do Conselheiro Cristão, que ele vai te orientar como você deve atuar como conselheiro, e tem o livro em si, né? Que é imprescindível para obreiros e pastores e leigos também, que vai te orientar nesse sentido, se você deseja ser um conselheiro. Né? E a minha dica de leitura, além do LEV, que eu já falamos aqui foi o tema aqui do podcast de hoje, eu indico uma leitura que você faça junto com esse aqui, que é o Hábitos Escravizadores, né? Eu me lembro que eu já indiquei o livro aqui no podcast, que eu falei até que eu fiz uma palestra em cima disso. Isso. Mas é muito interessante, no caso, reafirmar isso, de você adquirir esse livro aqui, porque ele vai falar sobre os hábitos que você tem, por exemplo, que falamos hoje também sobre a mentira, o hábito de beber, pornografia, todas as coisas que saem desse coração que é desesperadamente enganoso, né? Uhum. Então aqui ele vai lhe mostrar que encontrando esperança no poder do evangelho. Então não se sinta perdido e nem procure alternativas paralelas a isso, até porque não existem, né?
Dentro do Evangelho você vai encontrar a cura que você precisa, a libertação, na verdade, que você precisa para esse seu hábito escravizador. Que às vezes você chora, você às vezes você está à noite lá chorando, pedindo a Deus, quero me livrar disso, e às vezes você não tem alguém ali próximo, mas aqui nesse livro aqui, junto com esse aqui, você vai entender o coração, e aqui você vai entender os hábitos escravizadores que esse coração está fazendo você levar a ter essas suas atitudes, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Deixo meu abraço e até mais. Até mais, até o nosso próximo episódio.